responsável pela geração de 700 empregos diretos e 200 indiretos. A São Bento Mineração, uma empresa do grupo canadense Eldorado Gold Corporation, destaca-se como uma das 5 maiores empresas de extração de ouro do Brasil, contando com um faturamento anual de 35 milhões de dólares. A atenção da empresa com relação ao meio ambiente se faz presente em vários processos de produção, totalizando um investimento anual de mais de 3 milhões de dólares com o meio ambiente. Para começar, a água captada no Rio Conceição é purificada em uma estação de tratamento de água. Depois de utilizada, o esgoto sanitário resultante das instalações passa por uma ET, para finalmente a água ser devolvida limpa nos mananciais da região. Ainda na fase de extração mineral, um processo chama a atenção dos ambientalistas, o método backfill, ou corte e enchimento. Trata-se de uma técnica de mineração subterrânea, onde após lavrada uma área, grande parte do rejeito retorna para sua origem em forma de polpa. Depois de drenado, o rejeito, além de não ser lançado no meio exterior à mina, acaba preenchendo as áreas lavradas. Outra vantagem desse processo é que a água atua de forma cíclica, onde é bombeada de volta para a planta metalúrgica, minimizando assim a demanda de captação nos mananciais vizinhos. O processo metalúrgico é igualmente limpo. Pioneira no mundo, o concentrado com ouro da São Bento passa por um processo chamado biolixiviação, que consiste na oxidação do minério com bactérias nativas adaptadas para esse fim. Logo após, o concentrado passa pela oxidação sob pressão, onde o principal efluente gerado é em forma líquida e não é nocivo ao meio ambiente. Após uma neutralização, os efluentes são lançados numa barragem de contenção de rejeitos. Nela, os mais rígidos padrões de segurança e controle são adotados diariamente. A título de controle interno, a empresa analisa a água em 4 pontos principais. Para atender às autoridades ambientais, uma vez ao mês, novas análises são feitas em 14 pontos determinados, tanto do efluente lançado no Rio Conceição, quanto do lençol freático a jusante da barragem de rejeitos. Após a decantação da parte sólida, a água é bombeada de volta para a planta metalúrgica, onde é tratada para retornar limpa para o Rio Conceição. A São Bento também mantém um viveiro de mudas nativas para posterior replantio. Outra iniciativa da empresa é o CEA, onde são realizadas atividades de educação ambiental para os empregados e para a comunidade. Com o propósito de atender dúvidas, informações ou anormalidades ambientais nas mediações da empresa, está disponível para a comunidade o telefone 3837-7190. Sentindo a necessidade de avaliar a relação entre a atividade mineradora e metalúrgica com o seu meio ambiente, no início do ano de 2003, a São Bento Mineração iniciou um completo diagnóstico sobre a fauna e flora da sua área de reserva ambiental. Para a realização dessa pesquisa, a empresa contratou uma equipe de renome, composta pelos biólogos Marco Antônio de Andrade, também responsável pela coordenação dos trabalhos e pela fauna, e Márcia Viegas Greco de Andrade. Para os estudos sobre a flora, foram contratados o engenheiro florestal, o Arley Augusto Caldas Carvalho, e o estudante de engenharia florestal, Evandro Luiz Machado. O objetivo central desse diagnóstico é conhecer como e quais espécies de plantas e animais vivem na sua área de atuação, para que sejam propostas ações voltadas para a educação ambiental e mesmo para a conservação dessas espécies nativas remanescentes. Como podemos perceber, a São Bento cuida do seu meio ambiente. A mina da São Bento está situada na cidade mineira de Santa Bárbara, próxima à cidade de Barão de Cocais, e a 100 quilômetros de Belo Horizonte.
A cota de altitude máxima se encontra na planta metalúrgica, no Pinta Bem, a 1.049 metros de altitude, e a mínima a 725 metros, registrada no leito maior dos rios Conceição, Santa Bárbara e Socorro. O clima predominante da região é do tipo tropical, com temperaturas médias variando entre 18 e 19 graus. Graças às características mineralógicas, a extração do mineral é subterrânea, preservando com isso os 492 hectares de matas nativas, devidamente registradas como reserva legal, além de possuir mais 108 hectares de área verde, totalizando 600 hectares de matas preservadas, o que representa 76% de toda a sua área. Por esse motivo, ela torna-se responsável pela preservação desse importante ecossistema. Para quantificar e estudar as espécies de animais e de plantas, os trabalhos dos pesquisadores começavam bem cedo, ainda na madrugada. Acontece que, durante o amanhecer, é que os animais diurnos apresentam maiores atividades de movimentação, de vocalizações e de busca de alimentos. Uma das técnicas usadas pelos pesquisadores foi a instalação de um transecto de 4 redes de neblina, ou tipo mist nets, armadas na borda e interior da mata, próprias para a captura de aves. Para atrair os animais até a rede, os biólogos gravam o canto das aves com equipamentos especiais. E depois reproduzem o som para atraí-las. No início da manhã, o primeiro a cair na rede foi um exemplar de João Botina do Brejo. Todo cuidado é necessário para não machucar os animais ao retirá-los da rede, necessitando de muita habilidade e técnica. Uma vez capturadas, as espécies eram diagnosticadas, pesadas, medidas e analisadas pelos técnicos. Depois, outras aves foram sendo capturadas e estudadas, entre elas o popular tico-tico, um papa-arroz, um felipe, um suiriri de garganta branca e um patinho. Pelo fato da pesquisa ter sido executada no período chuvoso e reprodutivo, no mês de fevereiro, observou-se que algumas aves estavam com placas de incubação. Ao soprar o ventre da ave, aquelas que não tiverem penas no ventre são as que estão chocando os ovos ou já com os filhotes no ninho. Finalmente, depois de analisadas, todas elas eram devolvidas para a liberdade. Outro método usado pelos biólogos foi o scan por transecto. No dia anterior à coleta de dados, os pesquisadores percorrem 2 trilhas pré-definidas na mata, uma a oeste e outra a norte, através dos tipos de vegetações predominantes. De 50 em 50 metros de distância, os técnicos colocam as fitas de marcação nos pontos de estudo. No dia seguinte, ao percorrer os pontos marcados, eles registram as aves identificadas, auditiva e visualmente, nas planilhas de campo, obedecendo-se o tempo padrão de parada. Com essa mesma técnica, os engenheiros florestais também estudam as espécies vegetais encontradas. Os estudos de campo ainda se basearam na observação direta das espécies, em entrevista com os empregados da empresa e na busca de vestígios que comprovem a presença deles na área averbada pela empresa. Todo esse material coletado, depois de analisado, ficará exposto no CEA. Quanto à flora, os pesquisadores registraram a presença de 159 espécies de plantas de 49 famílias diferentes. Dentre elas, 4 são consideradas espécies presumivelmente ameaçadas de extinção, como o araticum, o alecrim, o catiguá e a candeia. Como criticamente em perigo, foi encontrada a canela e, como espécies consideradas vulneráveis à extinção, o jacarandá e o Diospyros inconstans.
Na avifauna, os biólogos catalogaram 94 espécies de aves até o momento. Entre elas, uma espécie chama a atenção por estar ameaçada de extinção em todo o território nacional: o jacu-guaçu. Outras 2 espécies de aves encontradas na São Bento são consideradas como quase ameaçadas, que é o caso da choquinha, e uma presumivelmente ameaçada de extinção, a pomba amargosa. Foram também registradas 19 espécies de mamíferos de médio e grande porte na área averbada, sendo alguns deles considerados em perigo de extinção, como é o caso do lobo-guará. Durante o dia, nos arredores da empresa, pode-se ver esquilos se alimentando nas árvores do pomar, veados, coatis, capivaras e muitos outros. O destaque fica para os irreverentes e sapecas micos-estrelas da São Bento. Muito curiosos, mesmo com os filhotes nas costas, não hesitam em se aproximar das pessoas em busca de mais uma guloseima. Ao entardecer, é a vez dos animais de hábitos noturnos. As raposas acordam famintas em busca de comida. Logo que despertam, saem das matas e perambulam por todo o pátio da empresa. Mais ariscos, outros animais não se deixam ser gravados facilmente. Foram também encontradas fezes nas matas e pegadas deixadas pelos animais. Este rastro, por exemplo, é uma pegada de veado encontrada bem no meio da área operacional da São Bento. Os biólogos fizeram moldes de gesso delas para ficarem expostas no CEA. Em toda a área da São Bento foram encontrados frutos silvestres responsáveis pela alimentação de animais selvagens. Assim, esses animais acabam colaborando significativamente com a revegetação e restauração ambiental pela dispersão das sementes dos frutos. Segundo a avaliação dos técnicos, as matas da São Bento, mesmo que já tenham sido submetidas a perturbações antrópicas no passado, ou seja, que tenham sofrido modificações pelo homem, hoje elas representam um importante reduto de sobrevivência e de refúgio de centenas de espécies de plantas e animais, graças à sua estratégica localização entre os núcleos urbanos vizinhos e de uma importante reserva particular do patrimônio natural, o Parque do Caraça, onde encontra-se um ecossistema preservado de significativa relevância, aberto para o turismo e as pesquisas científicas. A São Bento Mineração investe no meio ambiente por acreditar ser perfeitamente possível desenvolver uma região em perfeita harmonia com seu ecossistema. Com isso, o ser humano se desenvolve e a natureza agradece.